Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h03 e vamos fazer contato com o médico infectologista Marcos Caseiro. Bom dia, Caseiro. Bom dia, como vão vocês? Tudo bem aí? Tudo ótimo. A gente estamos aí lidando com esse contexto da pandemia, né, Caseiro? E como é que você viu? Não tem como a gente não começar falando justamente da troca feita ontem no Ministério da Saúde pelo presidente Jair Bolsonaro. Saiu o Mandetta, entrou o Taishi. Como é que você viu essa troca ocorrendo justamente em meio à pandemia do coronavírus? Olha, eu vou dizer para você, rapaz, eu acho que é uma troca, é o famoso 6 por meia dúzia, né? Entra uma porcaria e sai uma outra, que para mim são absolutamente equivalentes, se não pior, né? Talvez esse seja um pouco pior. Mas eu não consigo ver diferença entre esses dois aí, viu? Eu acho que, ainda que Mandetta ganhou uma certa popularidade, que é muito interessante, né? Mas esse cara é um golpista também, né? Um cara que, aliás, estava ouvindo agora há pouco atrás aí, né? Faz 4 anos que levantou, pôs uma plaquinha que já tá rolando na internet, né? Para Dilma, tchau Dilma, coisa do tipo, né? Então é um golpista igual, um cara que votou contra o SUS, e diversas outras questões. Então, sinceramente, eu acho que não vai ter, em termos práticos, diferença nenhuma, né? Mas é isso. Ele inclusive anunciou que não vai promover nenhuma mudança brusca, né? Embora a gente saiba que para o presidente Jair Bolsonaro a questão do isolamento social e do seu relaxamento é algo que ele defende, né? Defende que na verdade seja relaxado, mas a gente sabe também que ele não tem esse poder absoluto, já que os estados e municípios têm aí autonomia para definir suas próprias diretrizes. Exatamente. Aliás, uma derrota impressionante, né, do Supremo, que votou quase por unanimidade, dando essa prerrogativa aos governadores e aos prefeitos, né, na questão específica de determinarem ou não a abertura ou fechamento, né? Quer dizer, não, isso foi uma derrota impressionante, né? Acho que nunca na história do Supremo todos votaram a favor de dar essa prerrogativa aos governadores, felizmente, né? Aos prefeitos, que parece que, independente de outras questões ideológicas, estão tendo muito mais bom senso do que o nosso chefe maior, né? Que deveria ter essas informações. É incrível. Ele deveria ouvir um pouco o rádio, ouvir qualquer coisa, né? Eu vi agora um pouquinho, estava ouvindo o Flávio, lá, o correspondente da Alemanha. Esses números, 4.000 pacientes internados no UTI, né? Os números mundiais são assustadores. Quer dizer, não é possível que esse indivíduo esteja completamente alienado, né, da realidade. Não é normal, não é alguma coisa, falta alguma coisa, não é possível. Eu não sei o que te falar, viu? Mas assusta a gente, né? Porque parte do pressuposto que está envolvido com alguns militares, a gente tem a ideia que os militares são os indivíduos que têm uma formação razoável e tal, então isso me assusta muito, né? Quer dizer, parece que o cara está em outro mundo, não é verdade? É uma coisa muito estranha. Mas é isso. De fato assusta, Caseiro, e você falou dos números mundiais, e aqui a gente começa a ter também um detalhamento dos números locais. Você atua no município de Santos, na região da Baixada Santista, aqui no litoral de São Paulo, e queria que você falasse justamente como está a situação hoje e o que esse cenário da Baixada Santista pode dizer, por exemplo, em relação ao próprio estado de São Paulo e à condução aí do combate à pandemia no Brasil. Então, esse é um detalhe interessante. Você sabe que rolou essa semana no jornal A Tribuna até uns dados que eu que fiz esses dados e coloquei aqui num grupo que a gente tem, que envolve até o secretário de saúde. E o dado chamou a atenção, um monte de gente já começou a mexer. A verdade, eu simplesmente peguei o boletim do Ministério, peguei os nossos dados e pus naquela correlação, né? Que existe dois problemas muito importantes em medicina e epidemiologia. O primeiro problema importante, que já está sendo amplamente discutido aí, é a questão do chamado crescimento exponencial. O nosso cérebro não é muito preparado para essa ideia de que as coisas crescem de uma maneira exponencial. Então, às vezes você vê, nós estamos num caso, tem poucos casos, mas isso, de repente, nessa ideia exponencial, um indivíduo infecta 3.
Cada um desses 3 vai infectar mais 3. Então vão ser 3 daqui, 6, 9. E assim vai, né? Então você fica um período com um certo crescimento relativamente estabilizado e de repente você explode o número de casos, né? Essa é uma questão importante. E a outra questão é a relativização desses números. Então, só para dar um exemplo, nós estamos aqui em Santos, nesse momento, com 22 óbitos. O mais importante até do que os casos são os óbitos. 22 óbitos, proporcionalmente, nos põe na mesma situação que Wuhan, lá na China, que morreram 3.800, mas lá eles têm uma população de 80 milhões de habitantes. Santos tem 433 mil. Então, proporcionalmente, nós estamos pior do que eles. Mas quando a gente olha esse número, 22 mortes, pô, só morreram 22. Pô, a gente está vendo lá na Alemanha, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, num dia morreu 2.000. Esses números nos parecem pequenos, mas eles nos enganam, porque proporcionalmente esses números são muito altos e são muito preocupantes, né? Porque eles indicam uma tendência que nós nem mal começamos a história da epidemia. Eu acho que nós vamos ter ainda, nós estamos entrando numa fase de ascensão de casos, e eu acho que a coisa vai piorar muito nas próximas semanas, né? E essa é a realidade. Então, proporcionalmente, nossa situação é pior do que lá no estado de Hubei, na China. Para as pessoas terem uma ideia disso, ainda que sejam numericamente 22 mortes, né? Caseiro, Não agora... sei se é claro essa ideia aí para os Sim, nossos ouvintes, para você, né? Não, é claro, a questão da proporção justamente, né? Que a gente tem que fazer essa correlação entre a população do local e o número de óbitos. Caseiro, Isso. agora a gente vai à participação da Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, olá, ouvintes, internautas, telespectadores e Caseiro, prazer em falar com você. Tô sabendo que você acabou de sair do plantão aí, Caseiro. Tá duro aí o negócio, né? Aí. Aliás, eu tô voltando no plantão. Eu fiquei 14 dias de isolamento. Eu peguei essa infecção aí, né? Eu fiz um quadro leve, moderado, fiquei isolado aqui, fiquei 3 dias com um quadro febril importante, com muita dor no corpo. Mas foi um quadro que eu posso dizer leve para moderado. Eu tive falta de ar aos pequenos esforços, mas eu não tive desconforto respiratório. Então, felizmente, foi um quadro moderado e eu já estou pronto aqui. Voltei, já dei plantão essa noite lá no Guilherme Álvaro e estou aqui cheio de disposição para voltar para o trabalho, né? É isso. Ai, mas que bom que deu tudo certo, hein? Puxa vida, Caseiro, eu não sabia que você também tinha se infectado. Mas, Caseiro, vamos lá. Em relação a esse levantamento que você fez, né? Vou até comentar aqui que eu recebi, né? Estava rodando aí nos grupos de WhatsApp um gráfico, né, a respeito da contaminação em algumas cidades aí da Baixada Santista, a respeito de Santos, que está chamando a atenção. E na realidade eu perguntei para o Caseiro, isso é verdade? Ele falou, pois é, eu fiz esse levantamento e agora eu quero que você detalhe, né? A gente vai colocar esse gráfico aqui e é realmente assustador, como você estava falando, né? Em termos de milhão, né? Casos por milhão de habitantes. Então, a gente vai colocar o gráfico, Caseiro. Eu queria que você falasse um pouco como é que está essa proporção aí na cidade de Santos, em relação até aos próprios municípios restantes aí do litoral. Esse é um dado importante porque em medicina, em epidemiologia, isso é uma coisa que eu insisto com meus alunos e tenho insistido no geral. Eu estava falando momentos atrás com o Glauco, a gente tem que trabalhar com proporção. Essa proporção, ela leva em conta os casos e as mortes que nós temos pelo número de habitantes. Então, quando nós falamos um termo muito usado em medicina, que é incidência, que é o coeficiente de incidência. A incidência é o número de casos novos dividido pela população. Então, se nós pegamos esses números no Brasil, para as pessoas que estão nos vendo, ouvindo, quando você não mostra esse gráfico, não sei se está mostrando aí, o Brasil tem. A gente vai pedir para o Eduardo colocar casos, o gráfico agora. Nós temos 98 casos para cada 1 milhão de habitantes. Isso a gente faz uma proporção, a gente divide o número de casos pela população brasileira e multiplica pelo 1 milhão para dar um número inteiro. Então a gente fala, Brasil tem 98 casos para cada 1 milhão de habitantes. Isso permite comparação.
quando nós pegamos esses dados, número de casos em Santos, dividido pela população de Santos, que é 433 mil habitantes, multiplicado por 1 milhão, tá aí, né? A gente pega o Brasil, o Brasil já está aqui, ó, em pretinho, 119, estava 98, está 119. Quando a gente divide os casos pela população, você vê que o Brasil dá 623 casos. Então, veja, é um número que aí eles põem aqui, né? Acima de 50% é uma situação de emergência. Quer dizer, nós temos 5 vezes, né, esse número do Brasil. Então, é uma situação muito importante. Ainda que eu estava comentando, quando você pega número de casos, você pode até pensar assim, ó, Santos, de repente, está fazendo mais teste, está testando mais, nós estamos encontrando mais casos. Até pode ser. Mas tem um outro gráfico, quando a gente analisa a mortalidade, nós já temos 22 mortes, né? Proporcionalmente à nossa população aqui de Santos, nós temos mais mortes do que aconteceu em Hubei, lá na China. Então, proporcionalmente, neste momento da epidemia, que nós estamos numa fase intermediária ainda, vai ter muito, nós temos 22 óbitos e nós temos cerca de 28 pacientes, eu acho que esse número é mais, deixa eu até ver no meu gráfico aqui, nós temos aqui em Santos, nesse momento, só para as pessoas terem uma ideia desse número, nós temos cerca de... Só pegar esse dado, porque esse dado é importante. Enquanto você busca aí, enquanto você coloca aí, Caseiro, chama atenção nesse gráfico, né? Santos, 623, né, por milhão, não é isso? A média é 119 no Brasil. E aí em São Paulo, 621, quer dizer, Santos está mais, né, atingido do que São Paulo. É isso. E aí, o que eu digo, a questão da proporcionalidade. Então, é o que eu estava comentando. Quando você pega, e aí você poderia até justificar, olha, muitos desses casos são pacientes que acabaram pagando exame no particular, que é notificado. Então, você poderia pensar, Santos está notificando mais, nós estamos procurando mais. Você pode até pensar dessa forma numa fase inicial. Mas quando você pega, né, os óbitos confirmados, esse que é o número, você pega, Santos nesse momento tem 22 óbitos confirmados e nós temos 26 óbitos que estão em investigação, né? Olha o que eu vou falar, olha esse número, com esses 22, nós já estamos numa situação pior do que o que aconteceu lá em Hubei, na China, que é onde que explodiu os casos inicialmente, né? A China, em Hubei, tem 80 milhões de habitantes, Santos tem 400 mil. Então é importante as pessoas, porque quando a população vê, teve só 22 óbitos, 22 óbitos é um número muito grande. Então é importante, isso que eu estava falando, a questão da proporcionalidade, né? Então, vê, nós já temos 22 óbitos, temos 26 em investigação, provavelmente mais da metade vai dar positivo, porque está esperando o exame de SWAB do Lutz, e temos 29 internados em UTI, né? Então, provavelmente, nós já vamos chegar numa morte, provavelmente nesse mês, certamente próximo a 50, 60 casos, que é um número assustador, né? Então, as pessoas têm que ficar atentas para esse fato, apesar de ser um número que as pessoas, a cabeça remete lá nos Estados Unidos, morreu 2.000 pessoas num dia. Mas tem 300 milhões de habitantes, né? Então, é importante as pessoas entenderem essa situação. A situação é grave. E o que a medicina tem nesse momento, eu enfatizo aqui nessa linha, a importância da questão do isolamento social como única medida que a ciência tem nesse momento, né, em termos médicos, para a gente conseguir conter o avanço dessa epidemia, né? Muito bem. E, Caseiro, a gente sabe que circulou também pela internet, né, inclusive já pela imprensa, obviamente, praticamente boa parte já deu essa informação, de que o novo ministro, né, ele deu declarações num vídeo institucional produzido pelo Instituto Oncoguia em abril do ano passado, em abril agora, né? E o Instituto promovia um Fórum Nacional sobre Oncologia em Brasília nos dias 16 e 17 de abril, aliás, do ano passado, né?
e eu queria que você comentasse a fala dele, mas para a gente falar do perfil, né, do ministro ligado à iniciativa privada, dando, enfim, agora dando todas as cartas, né, num período tão grave que a gente está vivendo, que ele não tem essa experiência, né, do SUS. Então eu queria primeiro colocar, pode ser, Caseiro? Eu estava comentando anteriormente aqui e reenfatizo isso. Eu acho que é trocar. Eu nem vou falar 6 por meia dúzia, porque é um termo. É trocar uma porcaria por uma porcaria pior. Não tem outra qualificação. São dois desqualificados para assumir um cargo desse. Quem comparar um cidadão desse, por exemplo, com o Arthur Quioro, né? Um grande amigo, um grande sanitarista. É isso que nós temos de ministro. Primeiro é um golpista, votou lá pelo afastamento da Dilma, votou contra o SUS, vem da iniciativa privada. É um porcaria. Esse Mandetta ganhou uma popularidade aí, né? Porque acho que a Globo batia lá naquelas falas chatas dele, que falava e não falava nada. E esse aí é pior, pelo visto, né? Porque eu ouvi um vídeo aqui, vocês devem ter visto, as pessoas devem ter visto, e que ele diz assim, se morrer um velho novo, é morrer um velho, porque a expectativa de vida dele é melhor, então nós vamos trabalhar pelo novo. Isso é uma coisa nazista, quer dizer, é um Goebbels. Agora, na verdade, a gente imagina que o Ministério dos Sonhos, né, o grande time, está pronto, né? Damares, Weintraub, só tem lixo, só porcaria, né? É um ministério de porcaria, assustador. É pobre do nosso país, realmente. E é o que eu estava falando anteriormente, felizmente, né? O Supremo, né, num momento de lucidez, aliás, eu estava comentando, me parece que nunca aconteceu isso, unanimemente todos votaram a favor de dar a prerrogativa dos governadores e dos prefeitos, que estão se comportando de uma maneira inacreditavelmente, né, muito melhor do que o nosso guia maior. Eu acho que nem é guia, eu acho que ele nem governa mais, esse presidente. Então, eu espero que nós continuemos com a força desses prefeitos e governadores para a gente poder fazer o que tem que ser feito, que é o isolamento. Mas eu acho que ele vem para destruir, com certeza, viu, Marilu? Essa é a minha ideia, né? Tá certo. Quer dizer, nem vamos colocar o vídeo, que você já resumiu exatamente o que ele falou, então pronto, já fica respondido. Perfeito. Glauco, é por você. Obrigada, Caseiro. Beijo para você. Obrigado. Prazer em te ver, Marilu. Um beijo. Fique quietinho aí. Ok. Caseiro, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado você, Glauco. Obrigado aos nossos ouvintes. Um grande abraço para você e continue nessa imprensa firme, forte e combativa aí, viu? Um grande abraço a todos. Seguimos, tchau, tchau. Um grande abraço. Conversamos aqui com o médico infectologista Marcos Caseiro. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.